rapaz, ou eu não sei mais ler, ou eu não estou mais entendendo absolutamente nada. A Constituição Federal Brasileira, nos artigos 54 e 55, tratam de questões relativas aos deputados e senadores. O artigo 54 traz algumas proibições que eles não podem fazer, lógico, e o artigo 55 traz as consequências dos atos desses deputados e senadores caso essas proibições sejam feitas por eles. Veja o que diz a lei brasileira. Você pode até abrir aí qualquer site de pesquisa e fazer essa pesquisa também. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, e aí começa a falar, firmar ou manter contrato, blá, blá, blá. E o artigo 55, vamos avançar um pouquinho aqui para ganharmos tempo, diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5º, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Agora veja só, parágrafo 2º, isso está na Carta Magna Brasileira. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. E aí, gente, eu realmente dá um nó na minha cabeça quando eu vejo a mais alta corte do Brasil, os juízes da mais alta corte, da Corte Suprema do Brasil, fazendo igual aquela moça fez na Avenida Paulista, só que ao invés de defecar na foto de um político, eles defecaram na Constituição brasileira. É lamentável. É lamentável. E aí você que é simpatizante do PT, eu já estou até vendo muita gente falando isso. Ah, você está fazendo isso para defender o Cunha. Não. O Cunha, tudo indica sim que ele é um safado, um corrupto, um gangster, mas a lei precisa ser cumprida. Triste de um país onde as coisas são resolvidas de maneira fora da lei. Ninguém pode passar por cima das leis. Se as leis não prestam, se as leis não atendem às necessidades, que se troquem, que se mudem as leis. Mas se existe uma lei estabelecida, essa lei precisa ser cumprida. Agora, o que se viu ontem no Supremo Tribunal Federal foi um tapa na cara dos brasileiros que desejam que as leis sejam cumpridas. E o advogado-geral da Dilma, Eduardo Cardoso, já sinalizou. Esse é a grande jogada de tudo isso. Essa é o que está por trás de tudo isso, é essa maracutaia. Veja só, o Eduardo Cardoso já disse que vai entrar com um pedido no Supremo Tribunal, e o raciocínio dele é o seguinte: se o Eduardo Cunha estava lá indevidamente, tanto que o Supremo Tribunal o afastou da presidência da Câmara e também do seu mandato legislativo, que ele foi eleito pela população, então os atos dele são inválidos.
E muito especialmente o ato dele de ter aceitado o pedido da Janaína Pascoal, do Miguel Reale Júnior e do Hélio Bicudo no processo de impeachment da Dilma Rousseff, pedindo então com isso a nulidade de todo esse processo. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito capaz de isso ser aprovado no Supremo, porque deixa eu mostrar aqui uma coisa rapidinho para a gente encerrar esse vídeo. Isso se a tela do meu laptop, do meu computador deixar eu mudar aqui, porque deu uma travada na tela. Só um instante, gente. Desculpe aí, mas deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Esse vídeo é da votação no Supremo Tribunal Federal daquela questão que o Partido Comunista Brasileiro pediu para ser revisto quando aquela comissão, a primeira comissão que foi formada para decidir sobre o impeachment da Dilma, vocês lembram que teve uma confusão dos diabos, os deputados se engalfinharam, quebraram urna eletrônica, foi um pandemônios. E aí o PCdoB entrou na justiça dizendo que aquela votação não poderia ser secreta. Entrou com uma liminar, um processo, sei lá o que foi, no Supremo Tribunal, e o juiz Luiz Roberto Barroso leu, veja só o que ele leu. Alguém poderia imaginar que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Mas eu vou ao regimento interno da Câmara dos Deputados e quando vejo os dispositivos que tratam da formação de comissões permanentes ou temporárias, nenhum deles menciona a possibilidade de votação secreta. A Excelência me permite, salvo engano meu, há um dispositivo, sim, do regimento interno, artigo 188, inciso 3, que diz que a votação por escrutínio secreto far-se-á. Inciso 3, para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente, de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa. Sim, mas olha aqui. E dos cidadãos que irão integrar o Conselho. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos. 3. Para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. E considero... Veja aí, gente. O finalzinho do parágrafo dizia e demais eleições. E demais eleições. Então, poderia sim ter sido decidido em votação secreta aquela comissão, aquela primeira comissão que foi criada para analisar o processo da Dilma. Então o PCdoB entrou na justiça e esse juiz aí, que foi empossado pelos petistas, maldosamente não leu todo o parágrafo. E eu fico impressionado como é que o resto do plenário do STF seguiu o que esse cara falou, sendo que ele intencionalmente parou a leitura antes da frase terminar com e demais eleições. E aí eu ainda fico pensando como é que ontem, por unanimidade, o plenário do Congresso, aliás, perdão, do STF, aprovou uma liminar do ministro Teoriza Vasquez, afastando o Cunha da presidência da Câmara e do mandato, quando a Constituição é clara no artigo 2º, aliás, no parágrafo 2º do artigo 55, dizendo que é
prerrogativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal afastar o deputado que for encontrado em problemas. Não é função do STF. Não é função desse poder da República. O Brasil, pela Carta Magna, é definido em 3 esferas de poder que devem ser hegemônicas, devem ser harmônicas, devem ser independentes e uma respeitar a decisão da outra. Então, gente, é tenebroso, é muito tenebroso o futuro de vocês aí no Brasil com esse golpe. Isso sim é um golpe. Isso aí é um golpe. Os esquerdopatas acusam aqueles que defendem o afastamento da Dilma de golpistas. E aí eu fico pensando, cara, olha só, foi feito um pedido de impeachment e uma das pessoas que fez o pedido é um fundador do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da Dilma, mas é golpe. O pedido foi acatado pela mesa diretora da Câmara, foi feita uma comissão em votação secreta, o PCdoB contestou isso na Justiça, a Justiça erradamente deu um parecer favorável à presidência da República, mas é golpe. Aí foi feita uma nova comissão, de acordo com o que eles queriam. Essa nova comissão chegou a uma decisão dizendo que aprovava o pedido, que o pedido deveria ser mandado para o plenário da Câmara dos Deputados, mas é golpe. Foi feita uma votação no plenário, onde o governo tinha que ter uma quantidade de votos mínimas para barrar o processo de impeachment de continuar. O governo levou uma surra de 367 votos, mas é golpe. O processo seguiu para o Senado, foi criada uma nova comissão no Senado para analisar, e essa nova comissão deu um parecer favorável, mas é golpe. E aí agora o ministro Teoriza Vasquez afasta o presidente da Câmara dos Deputados. Eu não tenho nenhum problema em afastar o presidente da Câmara dos Deputados, mas ele ainda não foi julgado. É claro, o artigo 55, no inciso 6º, que diz o seguinte, que é sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Quer dizer, a sentença tem que estar concluída, o cara tem que ser condenado. Acorda, Brasil! Caramba!